Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de Estratégia Nacional de Defesa. Eu sou a professora Luísa Beja e hoje nós começaremos essa matéria sobre Política Nacional de Defesa. Política por quê, professora? Porque sempre para a gente delimitar uma estratégia que seja assertiva, a gente começa com acordos, com negociações. Isso faz parte da política, tá bem? Então, nós vamos seguir o nosso conteúdo programático do nosso edital. E você que está aí do outro lado da telinha, se apodera do material do nosso curso, tá? E faz uma leitura bastante densa, porque vai te respaldar ainda mais no estudo dessa aula, tá certo? Estou à disposição de vocês. Se quiser me contactar nas minhas redes sociais aqui, ó, @loubeja, tá? Você pode estar me achando lá, a gente pode trocar uma ideia, uma dúvida, tá bom? E é isso, gente, vamos começar a nossa aula. Nossa aula hoje, ela vai ser dividida em duas etapas. Primeiramente, os assuntos introdutórios, de onde nós acharemos essa matéria de política nacional de defesa, tá? As linhas gerais da política nacional de defesa, quais são os objetivos que a gente quer alcançar com esse estudo dentro do nosso edital, tá bom? Todo o escopo do edital a ser estudado e ao final, na segunda parte, nós iremos resolver essa questão, tá certo? Vamos lá então. Onde que nós nos apropriamos da política nacional de defesa? Ela se encontra descrita no decreto número 5.484 de 2005, tá? E esse decreto, ele aprova a Política Nacional de Defesa e dá outras providências, bem como ela se encontra aqui no nosso material de estudo, em toda a sua extensão para a nossa prova, para que você gabarite a sua prova, tá bom? Então, eu recomendo fortemente que ao começar essa matéria, você já tenha aí impresso esse material ou mesmo já esteja fazendo remissões no seu material digital, tá bom? Vamos lá. Quais são as prioridades desse estudo, né? O que é que a gente se objetiva, se dedica a estudar aqui quando a gente fala de política nacional de defesa? Primeiro, a gente vai descrever o que é segurança. Então, para o nosso estudo principal aqui, que é o que vai mais cair em prova, vai ser o conceito de segurança, assim como o conceito de defesa nacional, tá? O que seria também aqui relatar o que é defesa nacional. Então, essencialmente, esses vão ser as principais questões que esse estudo de política nacional de defesa vai se preocupar em trabalhar. Estes dois conceitos, o que é segurança e o que é defesa nacional, tá? E nos debruçaremos ainda sobre qual questão acaba por ser de interesse e preocupação da humanidade, questões do meio ambiente internacional, meio ambiente regional, não é? E essas regiões que devem ser priorizadas, até mesmo no contexto da América Latina, do Brasil, tá? E quais aí, por fim, são os objetivos nacionais de defesa. Isso aqui também é algo bastante pertinente para o nosso estudo dessa matéria, tá? Que é o nosso primeiro tema de estratégia nacional de defesa. Tá certo? Então vamos lá. Pessoal, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é Estado, né? Estado é uma parte importante para o estudo desse nosso tema. E vale ainda dizer que o Estado ele é composto de vários elementos, mas eu vou chegar lá. Só que antes eu queria trabalhar a importância dessa matéria. A Política Nacional de Defesa, que é conhecida também como PND, é um documento aí condicionalmente do mais alto nível do planejamento das ações que se destinam
a coordenar aí pelo Ministério da Defesa aquele que a gente chama por ameaças externas, né? Que estaria aí vinculada justamente a ameaças internas às nossas Forças Armadas, que viemos estudando desde legislação militar naval até a Organização Básica da Marinha. E aqui nos encontramos agora com a Estratégia Nacional de Defesa. Então essa política, ela pressupõe o quê? A defesa do país a ser, portanto, inseparável do seu desenvolvimento, do seu fornecimento indispensável, que é o quê? O escudo, a proteção a todos os seus cidadãos, tá bom? E o Estado, esse conceito que a gente vai trabalhar aqui, o Estado ele tem como pressupostos básicos o território, tá? O povo, as leis e o governo. E governo o quê? Governo próprio. E a independência nas relações internas. Tá, professora? O que seria essa dependência aí nas relações internas? A gente poderia fazer um gancho aqui para o quê? Por exemplo, soberania, tá? Soberania. Então faz essa remissãozinha aí. E esse Estado, qual é a função desse Estado? Para que o Estado exista, tem que ter o quê? Um território, um povo, né? Que sejam os seus cidadãos, porque povo é diferente de população, tá? Porque população aí engloba os estrangeiros, os apátridas, enfim. Dentro desse Estado tem que existir leis para que sejam regidas as diretrizes de boa convivência em uma sociedade, um governo que vai liderar a gestão desse Estado e a independência, que seria basicamente essa questão da soberania e independência para se correlacionar com os demais estados da nossa sociedade internacional, tá bem? E o Estado ele tem essa função de ser o quê? Garantidor da lei e da ordem, tá, gente? Como garantidor da lei e da ordem, para que possamos conviver em sociedade, o que é que o Estado ele precisa ter no seu arcabouço jurídico, além das leis, do governo, do povo, do território, da sua independência através da soberania? Os meios de coerção, tá certo? Então o Estado ele precisa dos meios de coerção para poder garantir essa lei e essa ordem, tá? E como que o Estado faz? Como é que ele institui o quê? Esse status de segurança. A gente tem a defesa externa, tá? A defesa externa seria como que o Estado ele se defende perante o exterior. E essa defesa externa se dá através de quem? Das nossas Forças Armadas. Qualquer ameaça que venha de fora para dentro, as nossas Forças Armadas vão aí batalhar para nos defender, tá? Vão utilizar esse escudo coercitivo para defender a nossa pátria, tá? Então, existe essa questão da defesa externa das Forças Armadas e somado a isso, tá? Nós temos ainda a defesa civil, certo? A segurança pública. Então vejam que, nesse sentido, a segurança nacional não é uma atribuição única das Forças Armadas. Por quê? As Forças Armadas vai justamente estar no sentido de defesa externa. E na defesa interna, para que possamos conviver em sociedade, no âmbito jurídico interno brasileiro, a gente tem a defesa civil, a segurança pública, e estas vão estar juntamente em funcionamento com as políticas públicas aplicadas pelo quem? Pelo nosso Estado, garantidor de quem? Da lei e da ordem, tá bom, gente? E para compreender essencialmente, que é o que mais vai ser cobrado na nossa prova, é o conceito de segurança e de defesa nacional. A gente precisa ter isso muito bem alinhado, a separação do conceito de segurança e de defesa nacional. Então vejam que desde logo eu separo essas duas primeiras palavras, condição e conjunto. Porque segurança vai ser um conjunto de questões, como a gente acabou de ver, né? A segurança externa, a segurança pública, né?
a defesa civil, e isso associado ao que? As implementações de políticas públicas dentro do nosso estado, tá certo? Então, a segurança vai ser uma condição fornecida pelo nosso estado, tá? Vamos ler o conceito para a gente não confundir aqui. Segurança é a condição que permite ao país preservar a sua soberania e integridade territorial, promover os seus interesses nacionais livre de pressões e ameaças e garantir aos cidadãos o exercício de seus direitos e deveres constitucionais, certo? Então, a segurança vai ser o quê? Uma condição que o Estado vai fornecer para garantir essa soberania, tá? Para que possamos continuar com a idoneidade territorial, ou seja, que os nossos territórios não sejam invadidos, porque a gente sabe que com a intensa ocupação dos territórios, isso é algo que sucessivamente pode acabar se desencadeando com o passar dos anos, né? Como a gente tem aí o exemplo atual do conflito da Rússia e da Ucrânia, tá? Então, além da soberania, essa condição de segurança vai também trabalhar a integridade territorial, a proteção do nosso território, tá? Promovendo os interesses dos cidadãos, os interesses nacionais, protegendo esses nacionais, esses cidadãos de pressões, de ameaças, garantindo justamente o exercício da cidadania e os direitos e deveres constitucionais que são inerentes a nós, povo brasileiro. Tranquilo? Ok. Já a defesa nacional é o quê? É o conjunto de medidas e ações do Estado, ou seja, o Estado aqui, ele vai trabalhar, certo? Com uma série de ações aqui no campo que, pessoal? Militar. Então já é uma questão muito fácil para você gabaritar aí na sua prova. Quando eu ver defesa nacional, lembrar de quê? De campo militar e de ser o quê? Um conjunto também, tá? Um conjunto de medidas e ações com ênfase, ou seja, se destinando à área militar para a defesa deste nosso território, desta nossa soberania e destes interesses nacionais contra ameaças preponderantemente externas, ou seja, de fora para dentro, tá? Vou aqui fazer um desenho bem ruim, porque não é o meu forte. Finge que isso aqui é o mapa do Brasil. Então, quando a gente olhar para a defesa nacional, certo? Vão ser sempre ameaças de fora para dentro, tá? De fora para dentro, ou seja, externas, certo? Potenciais ameaças ou manifestas que já estão se concretizando. Então, o cerne aqui para diferenciar a segurança, porque vai ter aspectos muito parecidos, como soberania, integridade territorial, os interesses aí nacionais, isso aí vai estar exatamente igual, tanto em segurança como em defesa. Mas para que você gabarite na sua prova, o que é que você vai saber separar aqui de segurança e defesa nacional? Primeiro, que segurança é condição e defesa é conjunto, certo? Segundo, é que a defesa nacional vai ser o quê? Do campo militar, tá, gente? Então, quando eu ver campo militar, ênfase, foco em operações militares, eu vou estar falando de defesa nacional. E para matar a charada, defesa nacional vai ser justamente ameaças preponderantemente externas, ou seja, de fora para dentro do nosso país, ainda que potencialmente ameaças ou que já estejam sendo manifestadas. Tá bom? Podemos avançar? E nós chegamos aí à questão do ambiente internacional e que vale a pena você fazer uma leitura mais profunda, tá? Porque basicamente, dentro do nosso material,
o que eu vou versar aqui na nossa aula de agora é que os conflitos, né, de caráter étnico, religioso, eles acabaram extrapolando aí os nacionalismos e se fragmentaram perante os estados. Então, essas situações, elas acabam afetando aquilo que a gente conhece por ordem mundial, né? Então, acaba que neste século, como eu já citei, conflito Rússia e Ucrânia, uma tensão aí China e Taiwan, por exemplo, a gente pode verificar já uma intensificação por disputas de áreas marítimas, áreas terrestres, o domínio aeroespacial, tá? Por fontes de água doce, de alimentos e de energia. E essas questões estão cada vez mais escassas com a grande quantidade de seres humanos que nós temos no mundo e o crescente desenvolvimento também mundial. E o Brasil é detentor de uma grande, né, massa aí de produtos que são importantes de interesse mundial. Então essa questão é muito relevante para esse estudo de política nacional, porque ela também vai se destinar a proteger esses interesses do ambiente, tanto internacional como regional, tá? E aí é um desafio para a política nacional de defesa a inserção positiva, tá, no mercado mundial, ao mesmo tempo que promova esse crescimento de justiça social de um modo mais soberano, tá? Então, para a gente sintetizar essa questão, é preciso que haja uma prevalência do multilateralismo entre quem? Entre os atores internacionais, que são os estados, as organizações internacionais, né? As ONGs também, e o fortalecimento dos princípios que estão consagrados no nosso direito internacional. Como o quê? Como eu vinha trabalhando agora com vocês, tanto no conceito de segurança como defesa, né? Que é o conceito de soberania, que é também a não intervenção, a igualdade entre os estados, tá? E isso tudo voltando-se sempre para um desenvolvimento contínuo e um bem-estar como um todo da nossa humanidade. Então a questão ambiental ela permanece como uma grande preocupação e a gente precisa trabalhar essa questão da biodiversidade, tá? De enormes reservas de recursos naturais que a gente tem, principalmente no nosso país. E isso vai refletir justamente na política nacional de defesa, até mesmo para ser implantada aqui no Brasil, tá? Então as mudanças climáticas, elas possuem aí consequências graves socialmente, tá? Reflexos na capacidade estatal de agir com essas relações internacionais. Então, para que o desenvolvimento e a autonomia nacional elas sejam de fato alcançadas, é essencial que a gente domine aí essa crescente autonomia de tecnologias que sejam sensíveis principalmente com relação a estratégias nos setores espacial, cibernético, nuclear, enfim, é o que a política nacional de defesa vem trazer para a gente com relação a este ambiente internacional, tá bom? Com relação ao ambiente regional e o seu entorno estratégico, a gente também precisa fazer alguns comentários para que a gente possa perpassar por esses conceitos também, sabendo o quê? Que o enfoque vai ser a América do Sul, por ser um ambiente regional no qual o nosso país, Brasil, está inserido, tá? Buscando sempre aperfeiçoar os seus laços de cooperação. A América do Sul ela é considerada como uma região relativamente pacífica, tá, gente? Então, é interessante que se faça uma ampliação sobre o eixo de modernização em relação à interligação da infraestrutura da nossa América do Sul, com a devida atenção ao que eu vinha falando agora há pouco, essa devida atenção ao meio ambiente, às comunidades locais, às peculiaridades que nós temos, por exemplo, indígenas, né, de biodiversidade, que além da Amazônia,
A gente tem a Amazônia Azul, que a nossa Marinha do Brasil protege, entendeu? Então, é necessário também fazer esse trabalho de cooperação jurídica internacional dentro da nossa América Latina, tá? Um trabalho de desenvolvimento e integração entre os países, trabalhando um consenso, uma harmonia política e discutindo convergências de ações entre esses países vizinhos aqui do Brasil, para que a gente possa reduzir os delitos transnacionais, alcançar melhores condições de desenvolvimento econômico, certo? E também de desenvolvimento social, tornando uma região mais coesa, mais forte, tá? É importante também para o Brasil que a gente se aprofunde, se dedique aí no processo de desenvolvimento integrado dessa América do Sul, estendendo-se principalmente na área de segurança, de defesa e segurança regionais, tá bom? E o Brasil, né, gente? O Brasil tem um importante trabalho aqui, que é justamente esse planejamento de defesa a ser feito, tá? Esse planejamento de defesa e vai justamente priorizar a Amazônia. E nós temos, eu acabei de falar, a Amazônia verde e a Amazônia azul, que está no nosso oceano, com uma biodiversidade de corais que é conhecida como o segundo pulmão da Terra. Então veja como nós somos aí afortunados com este país, não é mesmo? Então o Brasil, a nossa Constituição tem como um dos seus princípios as relações internacionais, né, o repúdio ao terrorismo. E é importante a gente falar justamente dessa Amazônia Azul, dessas questões peculiares do nosso país, porque o Brasil é signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, tá? Que eu também dou aula disso, e ele abre a possibilidade essa convenção abre a possibilidade do Brasil justamente de estender os limites da plataforma continental, tá? Porque para o direito internacional, essa plataforma continental tem uma medida específica delimitada para todos os países, mas como o Brasil possui essa vasta riqueza, que é a Amazônia Azul, esta convenção possibilitou a extensão da plataforma continental, tá? E o Brasil, portanto, exerce o direito de jurisdição sobre estes recursos econômicos e é uma área de cerca de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? E é de suma importância essa nossa área. O Brasil, ainda vale a pena dizer que ele atribui uma prioridade aos países da América do Sul, da África e também da África Ocidental, aqueles países de língua portuguesa, né? E é importante dizer que o Brasil ele vai atuar justamente nessa comunidade internacional, respeitando os princípios consagrados na nossa Constituinte, que estudamos em Organização Básica da Marinha, como a não intervenção, a solução pacífica de conflitos, ou conhecida também como solução pacífica de controvérsias, tá, pessoal? Que é justamente esgotar todos os meios pacíficos para evitar um conflito armado, uma ameaça à nossa segurança nacional, tá? Sobre justamente a égide de quem? Das Nações Unidas, a nossa querida ONU. O Brasil também faz parte. Atualmente, o Brasil está hoje como membro, né, do Conselho de Segurança da ONU, tomando decisões muito importantes relativas aí à paz e à segurança nacional. Então, o Brasil sempre atuando aí como uma importante figura no âmbito internacional a contribuir justamente para o quê? Para a paz e a segurança internacionais. Então, para isso, é importante que a gente sempre esteja aí buscando, enquanto Brasil, enquanto política nacional de defesa, a segurança das nossas infraestruturas, essa identificação dos pontos estratégicos, o que é prioridade e um planejamento de forma a gente fortalecer
as nossas defesas, tá bom? E aí, gente, nós paramos a nossa aula por aqui e voltamos em breve para terminar este assunto e fazer uma questãozinha que vai compilar toda essa área de política nacional de defesa. Eu vejo vocês logo mais, tá bom? Até já.